Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Paulo Périco, do MDB, aqui abordar assuntos, pautas que permeiam o mandato do parlamentar. Aqui eu de imediato saúdo o vereador Périco, sempre uma honra tê-lo conosco. Obrigado. A honra é nossa, né, de termos um canal desse de comunicação que a gente possa levar as informações do nosso trabalho para toda a comunidade de Caxias do Sul. Um dos seus projetos de lei, vereador, que já tramitam aqui pela casa, diz respeito a incentivar e, acima de tudo, priorizar vagas para consultas em oftalmo e otorrino para alunos da rede pública de Caxias do Sul, no sentido de coibir aquelas dificuldades de audição, visibilidade em sala de aula, sobretudo. Eu gostaria que o senhor explanasse um pouco melhor esse projeto. Bom, esse projeto ele veio dentro de uma ótica de uma própria experiência minha como professor, de que as crianças ao entrarem na escola, e principalmente crianças do ensino público municipal, estadual, das regiões mais humildes da cidade, muitas vezes os pais, eles não têm esse entendimento de que o filho tem algum problema de audição ou até de visão. E muitas vezes as crianças podem reclamar ou reclamam e os pais acham que é simplesmente uma infecção, por exemplo, no ouvido. Sim. E com isso dizem, vai passar. Mas essa criança pode aumentar com o tempo esse problema de audição. E isso prejudica sobremaneira lá no momento do ensino-aprendizado. Então, o que eu fiz? Eu apresentei um projeto, isso da própria experiência e também ter sido coordenador regional de educação, e de ver que crianças e adolescentes, isto é, do ensino público municipal, que vai lá dos 5 até os 14 anos, e também, é claro, das escolas estaduais, porque eles podem estar tanto no ensino regular municipal ou estadual, mas especificamente os alunos do ensino fundamental, para que eles que eles tenham o direito de preferência quando procurarem a sua UBS, onde eles estão registrados, ou a sua família, no endereço próximo, eles tenham a preferência do atendimento naquela UBS para que não o prejudique no ensino-aprendizado. As crianças, muitas vezes, elas passam 2, 3, 4, 5 meses e esse problema de audição, ele começa a aumentar e isso elas começam a ter uma dificuldade de entendimento na sala de aula. E o de visão também é preocupante. Por quê? Porque de visão, dependendo como a criança, aonde ela está sentada na sala de aula, não sabe se tem um problema no olho direito ou no olho esquerdo, e aí do lado que ela está, muitas vezes ela consegue ter dificuldade na leitura no quadro, ou na parte mais profunda, no caso de uma miopia. Isso se for miopia, porque também se for para ler de perto... Sem problema. E também teoricamente sem problema. A questão toda é a miopia que vai fazer com que essa criança não consiga ter a leitura correta de um cálculo, de um desenho de ciências, sim. E isso tudo prejudica ela, porque mesmo que ela tenha o seu livro, ela não vai conseguir entender as explicações do professor no quadro. E ele tem que seguir isso. Então, se imagine uma criança que, porventura, tem um problema de audição e um problema de visão. Esta mesma criança está lá no 4º ano, no seu processo de desenvolvimento, no seu processo mais profundo de alfabetização, que já vem desde o 1º ano. Isso prejudica essa criança. Então, Foi dentro dessa ótica que eu apresentei esse projeto para que os familiares tenham a prioridade com os seus filhos para que eles sejam rapidamente na UBS atendidos e que possam rapidamente também já encontrarem uma solução. Porque esse intervalo de idade dos 8 aos 14, vamos supor, eu, por exemplo, detectei problema de miopia no primeiro semestre do jornalismo lá na PUC, em Porto Alegre. Tinha em torno de 18 anos, quando detectei lá. Bem a situação que o senhor relata. Sentava ao fundo e daqui a pouco o quadro ficou embaçado. Então, aí vi que era miopia. Por que essa faixa aí dos 8 aos 14, vereador? Bom, o ensino público municipal, a obrigação do ensino público municipal é a pré-escola e até o 6º ano. Isso é uma obrigação pela lei de diretrizes de base da educação. No entanto, a maior parte das escolas do município, elas vão até o 9º ano.
Claro. Então elas completam todo o ensino fundamental, que é quando a criança ou o pré-adolescente sai para o ensino fundamental em torno de 13 a 14 anos. Então é justamente para pegar já ali no ensino fundamental, naquela faixa do ensino fundamental. Sim. Nós encontramos, e aí pela experiência de trabalhar na educação do Estado, e que aí efetivamente entra o ensino médio, de relatos de professores, de alunos que tinham dificuldades de visão e também de audição no ensino médio. Resolve antes. A questão é essa. A questão é que se você consegue resolver antes, no caso nós dois que usamos e temos miopia, você descobre lá de pequeno a evolução dessa perda de visão, ela pode ser estancada lá. Porque se essa criança não usar e continuar assistindo televisão e cada vez mais com os telefones celulares muito próximos, esse jogo de luzes e de cores, isso prejudica ainda mais essas crianças. Sim, vai irritando, né? Então a preocupação qual é? É que quando chegue lá na frente já tenha sido detectado anteriormente. Talvez a tua questão, talvez já estava aparecendo lá na escola. Talvez já estava aparecendo na escola e talvez tu não percebia onde tu sentava, certo? Ou a luminosidade da sala de aula. Tudo isso interfere na visão do aluno. Muitas vezes os pais não entendem, mas quando você vai colocar uma sala de aula numa escola, você tem não só uma metragem, como também tem cálculo de lumen na sala de aula, para que não prejudique a luminosidade e a visão do aluno. E também a posição do quadro, tem que ter uma posição do quadro que ele tenha ou do lado esquerdo ou do lado direito janelas com luz natural. Então muitas pessoas não entendem isso. E isso tudo é justamente focando numa maior visibilidade por parte do aluno. Porque tem salas de aula, às vezes, que você faz adaptações, como o município vem fazendo adaptações em alguns locais, que colocam o quadro no fundo. E a janela fica do outro lado da sala. E a luminosidade natural não entra lá. E aí, se a luminosidade da sala de aula com luz não natural não for boa, isso por si só já prejudica o aluno. Agora, tu imagina se ele tem um problema de visão nessa sala de aula. Claro, porque a miopia à noite aumenta. Mesmo a sensibilidade vai ter que abrir isso, com grau a tua pupila vai ter que abrir mais. À noite é diferente. Justamente. Então veja que isso tudo prejudica, ainda mais no nosso inverno, quando nós temos pouco sol e se nós não tivermos iluminação. Por exemplo, a escola lá da Quarta Légua, que foi fechada, e os alunos da Quarta Légua foram transferidos para ali o campo de Galópolis, onde seria o vestiário de Galópolis, foi adaptado. Eu não tive oportunidade de ir lá ainda, mas eu quero ir lá na escola porque eu quero ver o tipo de iluminação que tem naquelas salas de aula. Porque, veja, foi adaptado, mas foi adaptado com um piso e foi colocado classes e um quadro. Mas eu não sei se eles estão seguindo a regra da questão da iluminação, por exemplo, tanto natural como da iluminação. Se eles mexeram nisso. Espero que tenham mexido, porque isso, se não, isso está prejudicando aquelas crianças. Isso é lei, isso é determinação, não só de metragem de uma classe para outra, mas também de insolação dentro da sala de aula. Sim. O seu projeto já está tramitando pelas comissões da casa. Isso. Até se tornar apto para a primeira discussão, pelo menos em plenário, né? Isso. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça desde o dia 16 de outubro. Eu sou da comissão, não posso ser relator. Eu talvez tenha ficado com o presidente da comissão, mas tão logo eu já vou ver como é que está esse relatório, porque a comissão, normalmente quando a comissão recebe um projeto de lei, tanto do executivo como de um colega vereador, dependendo da certa complexidade, mas quase sempre se encaminha aos órgãos, que é o IGAM e a DPM, para que esses órgãos que dão auxílio jurídico à Câmara, eles possam enviar também um relatório. E esses relatórios, eles dão mais embasamento também jurídico para o relator, para poder fazer um relatório da melhor maneira possível. Sim. Então, como entrou na Comissão de Constituição e Justiça dia 16 de outubro, eu acredito que está retornando agora desses órgãos jurídicos os relatórios sobre esse projeto aqui. Então, logo chegue, o relator já encaminha e vai para a Comissão de Educação. Sim, é a comissão de mérito. Isso. Depois que recebe o parecer de
constitucionalidade, vai para a Comissão de Mérito, a Comissão de Educação. De Educação, isso mesmo. Que aí, então, o presidente também, aí, ele escolhe um relator e o relator fará o relatório em cima já daquele relatório feito anteriormente por aqueles dois órgãos e também pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça. Só que esse relatório da Comissão de Constituição e Justiça primeiro tem que ser aprovado. Se ele é constitucional ou não, ele tem que ser aprovado em plenário, para depois ir para do mérito, para depois ir de novo para o plenário, para uma aprovação ou não daquele projeto. Eu espero que os meus colegas, eles aprovem esse projeto, que é um projeto simples, mas é um projeto muito importante. Sim. E que ele não tem absolutamente nenhum custo para o município, pelo contrário, ele evita problemas futuros para o município e, ao mesmo tempo, ele está auxiliando sobremaneira essas crianças e esses familiares. O senhor está tratando também de uma questão cultural, né, vereador? Porque antes da lei em si, vem a questão do hábito, o fato da família não perceber, muitas vezes, as dificuldades do próprio filho, o professor em sala de aula, a própria criança, daqui a pouco, reclamar da dificuldade e aceitar ir para uma consulta, porque o exame, sobretudo oftalmológico, ele é um pouco enjoado no sentido de exame da vista, aquela dilatação de pupila, a iluminação, não é tão simples. Então, o senhor também já traz nesse período de discussão, de tramitação da proposta, uma discussão quanto à educação dos atores envolvidos nesse processo. Correto, porque as famílias mais humildes, eles não é que eles não têm a visão, eles não têm essa percepção. Pais que trabalham o dia todo, crianças que são muitas vezes cuidadas pelos seus irmãos mais velhos. Esses irmãos mais velhos também não têm esse conhecimento. Os pais só vão ver essas crianças de noite, seus filhos de noite. E muitos desses pais, infelizmente, também não têm o tempo para acompanhar seus filhos nos seus estudos. E nesse acompanhamento, e aí entra a questão cultural, isso contribui muito para que os pais detectem esse problema. Porque se um pai consegue detectar muito antes da criança, perceber que é um problema de audição ou de visão, se os pais conseguem perceber, mais rápido é de levar a esta UBS, a fazer esta consulta e imediatamente levar essa criança ou a um oftalmo ou a um otorrino. Na questão do oftalmo, nós sabemos que quanto mais rápido você detecta esse problema, a lente ou o grau desta criança, no caso da miopia, ela não vai aumentar tanto. Por quê? Porque a miopia aumenta conforme aumenta o tamanho do olho. Se você deixar um tempo sem essa criança usar óculos, quando ela for fazer o exame, ela vai estar com um grau muito alto. Bem, vereador, não quis interromper o seu raciocínio, estamos batendo no nosso tempo, digamos assim, como foi explicado. Então, aguardaremos o parecer de constitucionalidade com relação ao seu projeto, até ele se tornar apto para ir a plenário e ser discutido, então, pelo conjunto dos vereadores, até se tornar lei municipal, digamos assim. Eu vou devolver a palavra para o senhor para uma saudação de segundos, vou pedir que o senhor seja rápido. Aparecerão na tela os seus contatos, e-mails, números telefônicos, para que quem está nos acompanhando lhe envie críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Bom, esse projeto, ele visa, para você, cidadão, procurem as UBSs, fiquem atentos à condição de saúde dos seus filhos que estão na escola. Por favor, isso é uma questão muito importante e eu fico à disposição aqui na Câmara de Vereadores. Nos procurem e o que vocês puderem nos auxiliar, nós estaremos aqui fazendo o nosso trabalho aqui dentro da Câmara de Vereadores. Acabamos de conversar então com o vereador Paulo Périco do MDB. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.